Bíblia fala que o povo sofre porque falta conhecimento, não é porque falta fé, não é porque o povo faltou jejum, faltou oração, não, é porque faltou o quê? Conhecimento. A Bíblia fala em Coríntios capítulo 14 que o dom de profecia é superior ao dom de línguas. A palavra que é pregada, ela é superior a tudo que a gente faz dentro da igreja. Pela palavra, pela fé, os homens do passado alcançaram reinos, venceram batalhas, da fraqueza tiveram força. Pela palavra. Hebreus capítulo 11 versículo 3, se eu não me engano, diz que o mundo, pela fé, o mundo foi criado pela palavra de Deus, e não da maneira que a gente vê, foi pela palavra de Deus. Se você não se converte pela palavra, meu amigo, não adianta mais nada. Você pode colocar seu nome na boca do sapo, no centro de macumba, na mesa branca, na mesa preta, pode ser no candomblé, na umbanda, na quimbanda, na mesa de Allan Kardec, no Chico Xavier, seja quem for. Se a palavra não libertar você, não adianta mais nada. O povo está sofrendo por isso. A palavra não penetra no coração do povo. Leia mais a Bíblia. Você vai ver que pela palavra a maior queixa e a ira de Deus estava sobre o povo, como diz em Romanos 1,18, que pelos céus é manifestado a ira de Deus sobre todos aqueles que invertem a verdade em mentira. O povo está sofrendo porque o diabo está tampando os ouvidos de muita gente para não ouvir a palavra da verdade. Agora, eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês que estão aqui hoje, muito séria. O dia que Cristo vir para arrebatar sua igreja, e aqueles que ficarem vão lembrarem que teve um profeta no meio de vocês para pregar a verdade. Não esteja na igreja querendo contradizer a palavra. Isso não vai libertar você. Isso é maldição para a sua vida. Só tenha contradição quando você entende de Bíblia. Só tenta contradizer a palavra quando você entende dela. É ou não é? Eu digo uma coisa para vocês, que se eu estiver nesse altar pregando o que me apraz, que Deus me tire dele logo, e que eu seja uma pessoa anátema, uma pessoa amaldiçoada. Eu não tenho medo de pregar a verdade. Ah, pastor, mas a palavra é muito dura. É? Vai ler mais a Bíblia. Os discípulos viraram as costas para Jesus porque Jesus pregava assim. Os discípulos, né? Viraram as costas para ele. Espera aí, Senhor, como é que a gente vai suportar isso? Romanos capítulo 12, Hebreus capítulo 12 versículo 4 diz: quando pelo Senhor fores corrigidos, não desmaies, e quando por Ele for açoitado, porque Deus repreende aquele que Ele ama. Ele repreende aquele que Ele ama. Ou seja, se Ele quer um povo para si, Ele vai repreender da maneira que a palavra fala, né? E não da maneira que eu acho, e não da maneira que eu quero. Por que as igrejas são inchadas? Porque, como eu sempre falo, palavra é pregada da maneira que o povo quer ouvir. Ninguém quer ouvir a verdade. Quer ter um inimigo do seu lado? Deixa ele falar a verdade para você. Foi isso que Paulo falou. Por acaso eu fiz de vocês meu inimigo falando a verdade? Por acaso vocês se tornaram meu inimigo porque eu estou falando a verdade? Muita gente não gosta da verdade. Muita gente não gosta de ouvir a verdade. Sabe por quê? Porque não lê Bíblia, porque não se baseiam nas escrituras, porque não querem ganhar um tempo da sua vida sentando numa cadeira, abrindo a palavra e vendo que a ira de Deus está sobre todos. Como diz o livro de Salmos, que o justo juiz é um Deus que se ira todos os dias. A ira de Deus está sobre o pecador e sobre o justo, sobre todo mundo. Mas o que diz em Jeremias 3, 20, se eu não me engano 22? Que a causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor, porque a misericórdia dele dura para sempre. Amém? Para sempre. Ou você ouve e pratica a palavra da maneira que ela é, ou vai fazer a sua vontade, ou vai para o mundo. É muito mais fácil. Se você entrar numa igreja bíblica e você quer argumentar contra o contexto bíblico, sabendo que o pastor está ali diariamente, horas e horas, colocando a cabeça na Bíblia, buscando o versículo, o contexto bíblico, para passar para você o que está escrito ali, meu amigo, se você não aceita a palavra, você não aceita Deus, porque o verbo se fez carne, como está escrito em João capítulo 1. Se você não aceita a palavra, você não aceita Jesus, porque Ele é a palavra. Ele mesmo disse que Ele é a palavra de vida eterna. É Ele. Se você rejeita a palavra, você está rejeitando Ele.
Se você ler a Bíblia fala assim, que o Pai, o Espírito Santo e a palavra, não fala Jesus, fala a palavra, são um só. Jesus é a palavra de vida eterna, e aquele que beber dessa água do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Quando Deus ele chega para Jeremias sobre o rolo de um livro, fala assim: Jeremias, está vendo esse rolo? Então você vai engolir o rolo da maneira que ele está escrito, e você vai falar as palavras desse rolo. Você vai falar da maneira que está escrito aí, nada mais e nada menos. A mesma coisa que ele fala para a gente: prega o que está escrito aí, nada mais e nada menos. É como eu sempre falo, eu tenho que passar para você um versículo isolado, eu vou estar matando muita gente aqui dentro, se não todos. Além de eu estar me contaminando e me amaldiçoando por isso, eu vou estar amaldiçoando você também. Porque mesmo Paulo falou, mas mesmo que eu, ou um anjo do céu vos anuncia outro evangelho fora esse, considere-o anátema, amaldiçoado. Mesmo que um anjo do céu, mesmo que o apóstolo Paulo pregasse outro evangelho, a não ser esse que já está posto, considere-o anátema. A Bíblia diz que não há outro fundamento, aquele que já está posto, que é Cristo Jesus. Paulo fala em Romanos 1,16: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é salvação na vida de todos aqueles que creem. O evangelho é salvação para todos que creem. Quer ser salvo? Você quer ser salvo? Pratica o evangelho. O que é praticar o evangelho? É eu rejeitar minha vontade, é eu rejeitar o meu coração. Meu coração tenta falar mais alto, mas eu não dou ouvido para ele, porque o meu coração é enganoso. Meu coração me puxa para cá, mas a palavra manda eu seguir reto, e não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudente andes por onde quer que vá. A palavra fala isso em Salmos capítulo 1. A palavra está sendo pregada da maneira que é para ser pregada, amém? Agora, você que não quer ouvir, meu amigo, posso ser sincero? Pastor, eu não aceito a palavra do jeito que é pregada. Eu lhe garanto uma coisa, e com toda a sinceridade: se eu fosse você, eu correria, ia para o mundo, praticava as coisas do mundo. Pastor, eu não aceito a palavra da maneira que é. Vai para o mundo, não esteja dentro de uma igreja, porque a palavra que está sendo pregada é para a sua libertação, é para você ser liberto. A palavra que está sendo pregada, a água, a fonte de água viva que jorra do altar do trono de Deus, é para trazer vida para você, não é para trazer morte. Deus falou em Ezequiel capítulo 33: porque eu não tenho prazer na morte do ímpio, a não ser que ele se arrependa. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Fala sobre o ofício do verdadeiro atalaia de Deus. Para que eu possa anunciar o evangelho para as pessoas, é necessário que a palavra jaz dentro de mim, que eu seja sábio pela palavra. A Bíblia diz que nada aproveita a sabedoria do mundo, mas a sabedoria da cruz é loucura para o mundo. Se eu conheço a palavra e eu prego a cruz de Cristo, estou apregoando o evangelho da cruz. Para o mundo é loucura, sabe por quê? Porque ninguém quer tomar uma cruz e seguir a Ele. É loucura. Pastor, eu tenho que lutar nessa vida, eu tenho que conquistar, eu tenho que correr atrás dos meus objetivos. A Bíblia diz: não buscai o que é de baixo, mas o que é do alto. Não devemos buscar aquilo que o ferrugem, as tralhas consomem. Temos que buscar aquilo que é do alto, a salvação da nossa alma, amém? Olha o que a Bíblia fala em Zacarias capítulo 1. Está onde, Zacarias, pastor? Você chegou em Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Você volta a um livro, tem Malaquias. Depois você volta a outro, tem Zacarias. Mateus, você volta a 2 livros. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você acha que é fácil, pessoal, estar aqui em cima para pregar a palavra de Deus? Ei, gente, é fácil a gente pregar o que a palavra manda? A palavra manda pregar assim: a gente prega e a gente cria inimigo da nossa vida. A palavra manda a gente pregar aquilo que está escrito ali dentro. E Paulo falou assim: ai de mim se eu não pregar a palavra de Deus, ai de mim, porque fui posto para a defesa do evangelho. Ai de mim se eu não pregar a palavra da maneira que está sendo escrita aqui. Agora eu pergunto uma coisa para você. Você que é doutor na palavra, entendido a palavra, vem cá tomar meu lugar. Prega do jeito que você acha que é. Prega da maneira, porque não é fácil o pastor a semana toda ter que martelar a cabeça na palavra
e fala para Deus: meu Deus, é isso mesmo que o Senhor quer falar com o teu povo? É isso mesmo que o Senhor tem para falar com o teu povo? Será que o teu povo vai aceitar? Será que o teu povo vai reagir diante da palavra? Mas não é conforme a gente quer, é conforme a palavra manda a gente fazer. Porque a palavra diz em João capítulo 6:60, a palavra, ela está sendo dura? A palavra dói? Então quer ver quando o Filho do Homem subir para a sua glória? Ela é. Quero ver quando vocês aqui ouvindo essa palavra, quando vocês virem Jesus para arrebatar a noiva, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, aqueles que vão ficar, quando Jesus está ali puxando a noiva, aquela noiva adornada, a noiva que aceitou a palavra da maneira que é, a noiva que aceitou a palavra da maneira que estava sendo pregada, e Cristo levando a noiva. Está doendo a palavra? Então quero ver quando Ele voltar. Muita gente vai ser pego desprevenido. Os obreiros podem sentar também. Ouça a palavra e guarde dentro de você. Deixa eu contar uma história que eu contei na quinta-feira. Tinha pouquíssimas pessoas na quinta-feira, como sempre. Deixa eu falar uma coisa para você. Entenda a palavra da maneira que ela é. Conta-se a história de um rei. Esse rei, ele tinha uma noiva. E esse rei, ele preparou a noiva do jeito que ele queria. Presta atenção para você entender. Esse rei preparou a noiva da maneira que ele queria. Ele vestiu essa noiva com vestes de linho fino. Ele vestiu essa noiva adornada, uma veste imaculada. Ele fez com que essa noiva se parecesse com o caráter dele. Esse rei preparou a noiva. E ele falou assim para o seu servo: olha, vem cá, eu vou ter que sair, vou ficar um tempo fora, mas eu vou voltar. E nesse tempo que eu vou estar fora, cuide da minha noiva para mim. Cuide dela do jeito que eu deixei ela. Não faça nada daquilo que eu já tinha feito. Só cuide dela. Ela é. Aí esse rei vai e sai. E nesse tempo que o rei está fora, então o servo faz assim: olha, vem cá, já estamos tanto tempo com essa noiva assim, nós vamos mudar um pouquinho a vestimenta dela, né? Esse linho fino não, vamos ter que mudar. Vamos botar uma veste imaculada, uma veste impura, contaminada pelo pecado. Não, o rosto dela está resplandecendo muita luz. Vamos mudar isso. Vamos contaminar um pouco a face dela. Vamos contaminar um pouquinho. Já não está sendo como o rei deixou, né? O rei deixou do jeito, mas o servo está fazendo de outro. A noiva. E o rei deixou do jeito, mas o servo está fazendo de outro jeito. Quando o rei voltar e ver aquela noiva daquele jeito, ele vai se agradar, pessoal? Ele vai se irar. A noiva, quem que é a noiva? Quem que é a noiva? A igreja. A Bíblia fala que o noivo vai vir buscar a igreja. Quem que é o rei? É Deus. Quem que é o servo? É o homem do altar. É o pastor, meu Deus. E Deus deixou a igreja da maneira que está escrito na palavra. A noiva adornada, sem mácula, sem ruga, sem mancha. Aquela que não se contaminou com os rudimentos do mundo. Aquela que não foi cauterizada com concupiscência do coração. Mas o servo inverteu isso. O homem do altar tem tirado a pureza da igreja para acrescentar tudo que tem aonde? No mundo, para dentro dela. Vai ser no último dia. Deus preparou a noiva do jeito que Ele queria, mas muitos do altar estão invertendo isso. Muitos do altar estão manchando a noiva, estão trazendo o mundo para dentro da noiva. Deus se ira com isso. A ira de Deus há de ser manifestada no último dia. É isso que a palavra dele fala. Eu estou aqui para trazer a essência do Espírito Santo novamente para dentro da igreja. Amém? Vai depender de mim somente? Depende de vocês também. A igreja é vocês. A igreja não é estrutura, porque a palavra de Deus diz que Deus não habita em templo feito pela mão do homem. Não é isso daqui que chama a atenção de Deus, mas é a sinceridade do meu coração. É quando eu me dobro diante dele e eu não sou como aqueles fariseus hipócritas que falam: Senhor, eu sou digno de ser chamado de filho, porque eu dizimo todo mês, porque meu Deus, eu jejuo 3 vezes na semana, eu oro todo dia, eu sou digno. Esse publicano não. Mas o publicano batia no peito e falava o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou miserável, eu sou um pecador. Jesus olha para os discípulos e fala assim: quem desses aqui vão ser justificados?
O fariseu ou o publicano? Hein, pessoal? O publicano, porque ele se humilhou diante de Deus. Né? Quantos fariseus tem dentro da igreja? Quantos fariseus tem dentro da igreja? Pastor, eu oro. Pastor, eu jejuo, pastor. Pastor, eu oferto na igreja. Por mais que você ainda dizima, eu dizimo. E o coração, como é que está? Como é que está o nosso coração? Porque Deus não vai ver pelo que a gente faz. Nós não vamos ser lembrados pelas obras. Lembra que a gente pregou? Nós vamos ser lembrados pela nossa iniquidade. No último dia se abrirão os dois livros, o livro da vida e o livro das obras. O que a gente tem feito para o reino dos céus, meu Deus? Como que está o nosso coração hoje? Se Deus abrisse o nosso coração, o que Ele iria encontrar ali dentro? O que Deus iria encontrar dentro da noiva? A noiva que outrora era para ser adornada, a noiva que era para estar com as suas vestes limpas, a noiva que ele estava para ser purificada, mas tem se contaminado. A noiva, como a gente sempre fala, quase todo culto, que era para ser lavada com o sabão do lavandeiro. Sua iniquidade fora tirada, mas está presente na vida da pessoa. A sua iniquidade está manchada, cauterizada com ponteira de diamante. Não há quem mude essa verdade. Deus fala para o povo de Israel em Jeremias capítulo 4: se voltares para mim, ó Israel, sim voltarás, e se tirares diante dos seus olhos todas as suas abominações, não andarás mais vagueando. Eu tenho que tirar todas as abominações diante dos olhos de Deus. Tudo que eu faço no meu escondido, tudo que eu faço dentro de casa, tudo o que eu faço na minha empresa, seja onde for, porque aqui todo mundo vai herdar o reino dos céus, graças a Deus. Ele vê dessa maneira? Não, Deus não vê dessa maneira. Muitos, os judeus, o povo da igreja de hoje em dia é comparado com a areia do mar, mas só vai ser salvo os remanescentes, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que aceitaram o evangelho de Cristo, somente aqueles que não se contaminaram com as coisas do mundo. Eu não consigo entender como tem gente que consegue ainda que os seus olhos brilhem com as coisas do mundo e o evangelho não tem nenhuma reação dentro dela. Mas a própria palavra de Deus fala isso, que Deus tem cegado a visão dos incrédulos para que não cresça na palavra. Deus deu olhos para que vejam, mas eles não veem. Deu ouvidos para que ouçam, mas eles não ouvem. É para que se cumprisse o que está escrito na palavra de Deus. Amém? Zacarias capítulo 1. Vocês estão cansados, gente? Diz assim, Zacarias capítulo 1. Qual que é o título aí? Exortação ao arrependimento. Exortação ao arrependimento. No 8º mês do 2º ano de Dário, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: olha só o que fala aqui, depois você julga. O Senhor tem estado em extremo desgostoso com os vossos pais. Vamos ler de novo. O Senhor tem estado em extremo desgostoso com os vossos pais. Em outras palavras, o Senhor está irado, Ele está totalmente cabisbaixo. Deus está irado com muitas pessoas. Por quê, pastor? Porque o povo tem invertido a verdade em mentira, tem trazido para dentro de si o que eles acham que tem que ser, tem aceitado mais o que é falado lá fora do que é falado dentro da palavra. Eu sempre falo isso. Se o que eu estou pregando aqui é mentira e você leu na palavra que eu estou mentindo, me envergonha na cadeira, na frente de todo mundo. Eu tenho peito para falar isso, porque o que eu prego eu mostro. Amém? Deus tem estado desgostoso com muita gente aqui dentro, muitas pessoas aqui dentro, se não é com quase todos. Por quê? Porque não é na frente dos outros, é por trás. Porque não é o que eu faço aqui, é o que eu faço no meu culto. Porque não é aqui dentro. Graças a Deus que hoje eu estou ouvindo a palavra de Deus. No povo de Jeremias era a mesma coisa. Jeremias, eles se assentam para ouvir a palavra. Jeremias, eles jejuam, eles oram, eles se achegam a ti para ouvir as minhas palavras, mas eles não colocam em prática as obras da palavra, mas eles colocam em vitupério, em vergonha, em escárnio tudo aquilo que está sendo pregado.
O povo hoje aqui está ouvindo a palavra, chega lá fora e diz: não é assim, não é desse jeito que ele está pregando, não é dessa maneira. Então me mostre como é que é, meu amigo, me mostre como é que é. Sabe qual é o problema? Que você foi acostumado com o travesseiro de conforto, você foi acostumado com a colherzinha de açúcar. Esse é o problema da igreja de hoje em dia. Porque o dia que Cristo voltar, por acaso vai encontrar fé sobre a terra? Ele vai encontrar fé, pessoal? Vai, pastor, tem certeza? Porque para vir para a igreja já é uma guerra. Se você lê em Atos, o povo de Deus, quando se converteram, 5.000 homens, a Bíblia diz que eles permaneciam no templo todos os dias, tinham o prazer de estar no templo, orando, no partir do pão, nas orações, eles velavam por isso. E o povo de hoje em dia, como é que é? Se der tempo eu vou. Alguém convida você para fazer alguma coisa, você prefere fazer e a igreja fica por último. Se alguém convida você num dia de culto para fazer qualquer coisa, vocês preferem agradar os outros do que agradar a Deus. Você prefere fazer a vontade daqueles que não vão te salvar, para deixar Deus de lado. Eu não falo de uma, de duas, eu falo em geral. É preferível fazer a vontade de quem está lá fora do que a vontade de Deus. É ou não é? Pastor, tem que trabalhar. Fato, trabalha. Você tem que colocar o pão de cada dia na sua mesa, amém? Agora, meu amigo, se você não quer perder a amizade pelo evangelho, você vai perder a sua salvação. Pastor, que base tem isso? A Bíblia fala que aquele que não odiar o seu irmão, o seu pai, porque a palavra fala aqueles que não deixarem, ou odiarem, ou talvez se extraviarem do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, por amor a ele, não é digno dele. Não é digno dele. Você está sendo digno dele? Eu falei na quinta-feira agora, tem gente que é assim: família em primeiro, trabalho em segundo, igreja em terceiro, ou Deus em terceiro. Primeiro meu marido, depois talvez a igreja, depois o trabalho, e nunca foi Deus em primeiro lugar. É que nem eu falei para os obreiros: se todo o povo da igreja viesse para a igreja, a gente teria bastante pessoas, né? Mas parece que o povo escolhe o dia para vir. Sabe quando que o povo vem? Só quando está precisando. Sabe quando que o povo vem para a igreja? Só quando, meu amigo, está passando um perrengue. Pastor, ora por mim. Quantas pessoas eu atendi no escritório, meu Deus. Pastor, eu estou passando tanto problema. Então permaneça na palavra. A gente instrui, a gente auxilia, damos uma palavra de fé, tudo se coloca no lugar, a vida da pessoa muda. E quando muda, tchau. Né? Adeus. Tchau, pastor. Tchau, igreja. Calma. A Bíblia fala que o diabo, quando sai, ele olha para a casa adornada, vazia, ele volta e traz quantos espíritos? 7 espíritos pior. E o estado dessa pessoa será pior do que a primeira vez. Pior. Deus tem sido primordial na sua vida? Tem sim, pastor, tem certeza? Deus tem sido prioridade? Tem certeza? É só você ver aquilo que você coloca em primeiro lugar. É só você ver quem tem prioridade na sua vida. Se é a sua família, se é o seu trabalho. Claro que trabalhar tem que trabalhar, com certeza. Se é o seu marido, ou seja, tantas coisas desse mundo. E Deus sempre fica em último lugar. Aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. É isso que ele fala. Para que eu não venha negar a Deus, a Cristo, é necessário que eu seja enxertado pela palavra da verdade, para passar a palavra para os necessitados, para que os aflitos se alimentem dessa palavra. A palavra de Deus fala que se o nosso evangelho estiver encoberto, para aqueles que se perdem também estão encobertos, porque nós estamos retendo o evangelho, e as pessoas que estão ali para ouvir esse evangelho não ouvem, porque como é que pregarão se não tem quem pregue, meu Deus? Se o povo dentro da igreja está sendo instruído pela verdade, a palavra está sendo pregada, e quando é para instruir o povo que está necessitado de palavra, não prega, você vai ser culpado no último dia disso. Você está retendo a verdade. Leia mais Ezequiel capítulo 33. Quando você deixa de falar a verdade, o sangue dessas pessoas vem sobre a sua cabeça. Por isso que eu não tenho medo. Eu vou falar mais uma vez. Eu não tenho medo de pregar a verdade. Quer sair da igreja? Fica à vontade. Pastor, eu não vou mais para a igreja porque não é dessa maneira. Eu até coloco um tapete vermelho para você. Né?
Coloco. Porque se a pessoa sai pela palavra, ela nunca entrou aqui por ela. Pessoas que saem daqui porque a palavra está doendo, nunca entraram aqui pela palavra. Volta a frisar em Filipenses 2:21. O povo busca aquilo que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. Grande maioria está aqui dentro, ouvindo a palavra que a gente prega já há um ano, que vai fazer semana que vem 1 ano de ministério, ainda está aqui buscando o que é do seu proveito e não o que é de Cristo Jesus. Porque se fosse de Cristo, passaria qualquer situação, qualquer problema, mas não negaria aquele que nunca nos negou, não deixaria aquele que se naquela cruz, e como disse em Salmos, que a redenção da alma é caríssima, não há preço que pague. Aquele que naquela cruz tem pago um alto preço pela nossa alma, e a gente tem tratado ele como se fosse nada, com um pão profano, com um animal aleijado em cima do altar. Deixamos a Deus de lado e oferecemos tudo que é de sobra, oferecemos tudo que a gente tem para oferecer. Mas o que é sobra? Primeiro minha casa, primeiro minha família, primeiro tudo lá fora, depois se sobrar um tempo, então vai ser para Cristo. Estava falando quinta-feira, vou falar aqui também. Tem gente que estava junto e é testemunho do que eu vou falar, como eu falei na quinta. Teve pastores do nosso lado que falou assim: olha, primeiro para mim é minha família, depois meu serviço, e se sobrar um tempo ainda é a igreja. Até então que não estão mais dentro da igreja, que a igreja nunca foi prioridade. Eu só cresce dentro de mim aquilo que eu alimento, amém? Se eu alimentar a palavra vai crescer dentro de mim. A palavra diz: deixando a congregação, como é costume de alguns. Muitos deixaram a fé, muitos deixaram a palavra. Sabe por quê? Porque nunca conheceram o Deus da palavra, nunca conheceram o Deus das Escrituras, nunca tiveram um encontro com Ele. Quanta gente aqui está 10 anos, 15 anos na igreja, mas não conhece Cristo de verdade. Nunca choraram diante da presença dEle, falando para Deus: miserável homem que sou, quem vai me livrar do corpo dessa morte? Miserável homem que sou. A graça resgatou um miserável como eu. A graça que purifica, a graça que regenera, a graça que traz vida. Tudo é pela graça. Vós sois salvo pela graça em Cristo Jesus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso é dom dele. A Bíblia fala em Atos que Deus todos os dias acrescentava dentro da igreja aqueles que havia de ser salvo, aqueles que haviam Ele de salvar. Então por isso que eu não perco tempo, meu amigo, por pessoas que saem da igreja rebeldes por qualquer coisa, porque a Bíblia diz que é Deus que acrescenta dentro da igreja todos aqueles que hão de ser salvo. Se você não permanecer, me desculpa, mas você não é uma pessoa que será salva. É a palavra que fala isso. Pastor, mas dói, mas vai doer. Isso não é chamado de travesseiro para o seu conforto, isso é chamado de espada. Ela vai penetrar no mais íntimo do seu coração, mas para trazer vida. É a palavra de Deus. Jesus falou: não vim trazer paz, eu vim trazer espera aí, pastor, mas eu estou passando um perrengue na minha vida, eu vou para a igreja para buscar paz. Ele nunca falou isso. Ele falou que veio trazer espada. Ele veio trazer a espada que fere, a espada que machuca mesmo. A palavra de Deus machuca, cria dentro da gente uma ferida, mas essa ferida que abre, meu amigo, ele tem um antídoto para curar na mesma hora, amém? A espada, a palavra de Deus coloca em vitupério toda iniquidade do homem, toda vergonha oculta, todo pecado escondido. Ela revela, ela traz de dentro da gente, ela coloca, faz a gente vomitar aquilo que está no mais oculto do nosso coração. Porque se tem uma coisa que a palavra faz que ninguém mais faz, é extrair do mais íntimo do nosso coração, no mais oculto, no mais escondido do abismo que está lá dentro, ela coloca para fora, para que haja libertação, amém? Se as saídas da vida, se o coração estiver trancado, as saídas da vida também estão. Se o seu coração está manchado, esqueça, você não vai ter um encontro com Deus, porque Ele não divide glória com ninguém. Deus não divide glória com ninguém. Ou eu deixo Deus habitar dentro de mim, meu amigo, ou já era. Ou eu me lanço para o mundo, vai ser a mesma coisa. Eu estando dentro da igreja com o coração manchado, o coração cheio.
Vai ser a mesma coisa eu estando dentro do mundo, praticando o pecado e escárnio do mundo, fazendo tudo que é aberração diante dos olhos de Deus, e ao mesmo tempo estando dentro da igreja e praticando todo tipo de pecado. A mesma coisa. Por isso que a palavra fala em Apocalipse, e você já está careca de saber que aqueles que cometem pecado, que se lance para o pecado cada vez mais, e aquele que é santo, santifique-se mais ainda, cada vez mais, para que não haja desculpa no último dia, de dizer: Senhor, eu estava na tua casa, eu estava lá ouvindo a palavra, mas ao mesmo tempo manchado pelo pecado no mundo, fazendo todo tipo de pecado, manchando as suas vestes, contaminando a santificação que Cristo regenerou a gente do pecado. A Bíblia diz que Cristo tira nós do lamaçal do pecado para nos colocar nos lugares celestiais dessa terra. A gente outrora estávamos manchados pelo pecado, mas Ele nos lavou com o sangue do Cordeiro. Amém? Estamos purificados por esse sangue. Como diz em Romanos capítulo 8, 34, se eu não me engano: quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus que justifica. É Deus que justifica a gente. Não é as nossas obras, não é pelo que a gente faz. Porque se a gente for oferecer algo para Deus segundo as nossas obras, é pútrido, é podre, é inválido, porque as nossas obras são más diante dos olhos de Deus. E vem cá, o dia que Cristo voltar, há uma grande possibilidade de muitas pessoas aqui partirem sem quiser ter conhecido o Cristo das Sagradas Escrituras, sem quiser ter conhecido Ele. Se agora está difícil, imagina lá na frente. Se agora está difícil para se converter, imagina lá na frente. Imagina quando o justo juiz vir bater o martelo, o dia da redenção, que é salvação por intermédio de Cristo Jesus. Imagina o dia que o justo juiz bater o martelo e falar: chegou o dia da redenção para vocês, chegou o dia do juízo. E vai começar a colocar em pauta, em concílio, todo o pecado do povo, toda a iniquidade que retiveram, a verdade retiveram pela mentira, pecados escondidos, pecados nos olhos dos homens que não foram feitos, mas em oculto era feita a bonança. Homens que pecavam à vontade quando não tinha ninguém olhando. Cristo está olhando, porque os olhos do Senhor estão sobre o justo e sobre o ímpio. Não há quem arranque você da mão dele. A palavra fala sobre isso. Não há quem te tire da mão dele. Horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Horrível coisa é. Se você estiver na mão dele, meu amigo, eu posso orar até jejuar, eu posso orar até secar, eu posso jejuar até secar, não vai adiantar de nada. Se você estiver na mão dele, não há quem te tire de lá, a não ser a misericórdia dele. Amém? Comece a analisar o que você anda fazendo escondido. É isso que vai vir à tona. Davi, porque você pecou em oculto, a sua vergonha será em público. Aqui pode não acontecer nada, na frente dos outros pode não acontecer nada, mas no último dia você vai estar ante o tribunal da justiça de Deus. O dia em que o homem há de compadecer ante o tribunal de Deus. Oséias 14 diz: converte-te ao Senhor teu Deus, porque pelos seus pecados tens caído. Pelo pecado. Pecado que não é confessado, ele é cauterizado, está diante dos olhos de Deus. Todo pecado confessado, pastor, como é que fica eu nessa história? Eu tenho cometido tanto pecado, tanta iniquidade, eu tenho feito tantas coisas erradas, eu vou ser julgado por isso? A Bíblia fala que nós temos que julgar os nossos pecados diante dele. Nós temos que se colocar diante dele, fazer como Pedro fez, chorou amargamente. Pastor, eu tenho feito tanta coisa horrível que eu não consigo nem falar da boca para fora. Eu tenho cometido tanto pecado que quando eu lembro do que eu fiz, começa a me dar um remorso dentro de mim. Confessa o seu pecado ao Senhor teu Deus, porque Ele é fiel para perdoar. Amém? Mas vamos fazer igual aquela mulher adúltera: vai e não peques mais. Amém? Vamos e não vamos mais cometer o mesmo erro, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 35, se eu não me engano, mas é em Hebreus: uma vez a gente cometendo pecado, sabendo dele, não lhe resta mais sacrifício, mais nada. Não adianta fazer mais nada.
mas a não ser um ardor horrendo de fogo que consome os seus adversários. O Evangelho é coisa séria. Por isso que nós pregamos dessa maneira, para abrir o seu entendimento pela palavra. Por isso que nós pregamos dessa maneira, porque se nós não pregar dessa maneira, o povo relaxa na fé e começa a chegar diante de Deus para pedir, e esquece das suas iniquidades, esquece dos seus pecados. A palavra de Deus diz que Deus está desgostoso com o povo, Deus está triste com o povo. Deus fala assim: meu Deus, aonde eles estão indo? Estão caminhando a passos largos à condenação futura, estão caminhando a passos largos para a condenação eterna, pelos séculos dos séculos. É necessário que a palavra de Deus seja pregada, amém? Paramos aonde? Versículo 3. Portanto, Zacarias capítulo 1, 3. Portanto, diz-lhes assim o pastor Mike: não é eu? Diz o Senhor dos exércitos: tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor, e não sejais como os vossos pais, as quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, olha só, eu vou ler de novo, presta muita atenção nisso. E não sejais como vossos pais, ao quais clamavam os primeiros profetas, dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos: convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. A mesma coisa eu falo para vocês, a mesma coisa. Pessoal, converte dos seus maus caminhos, converte dos seus pecados ocultos, das suas fornicações, que é você ter relação sem ser casado. Converte enquanto é tempo. Você não é eterno, a sua vida é como uma fumaça, logo aparece, depois some. Case enquanto é tempo, porque a relação sexual fora de casamento é pecado. E a Bíblia diz em Coríntios 6:9 que sabemos que nenhum fornicário há de herdar o reino dos céus. Nós avisamos, nós somos a voz que fala no meio do deserto. Nós somos aquele que aplica a palavra de Deus no meio do deserto. Endireitamos o caminho tortuoso, pregamos a verdade para pessoas mortas, para pessoas moribundas, para pessoas que não querem saber do Evangelho de Cristo, para que ressuscitam do seu pecado. É como no vale de ossos secos, meu Deus. Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, por acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel fala assim: eu não sei, tu sabes. Então profetiza contra esses ossos secos e dizem: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante os ossos se levantaram, começou a cada osso colar no seu próprio osso, começou a ligar carne, ligamento, começou a criar nervo naqueles corpos. E a Bíblia fala: Ezequiel, o filho do homem, poderão criar vida esses ossos? Não sei, Senhor, tu sabes. E Deus fala: profetiza. Na mesma hora vem um vento impetuoso, que toda a alma vivente se colou naqueles corpos e começaram a ter vida novamente. E Deus fala: e assim o povo de Israel nas minhas mãos estão mortos, estão sem vida, estão podres como os ossos, não tem vida para nada. Mas a palavra está sendo falada, a palavra está sendo pregada, e aqueles que hão de dar ouvido a ela, pastor, aqueles que estão dando ouvido, a vida vai retornar dentro deles, amém? Ainda que esteja morto, viverá. Ainda que esteja mortos, vão criar vida, amém? O vale de ossos secos se compara a um povo morto, que ouve a palavra de Deus e não coloca em prática. A palavra está sendo pregada, como Zacarias fazia no passado. Eu falei para o pai de vocês: convertam dos seus maus caminhos, convertam das suas más obras, mas eles não ouviram. E amanhã, e depois da Santa Ceia passada, quantas pessoas, meu amigo, se prostituíram, traição no casamento, mentira, lascívia, Mas vamos ser julgados por tudo isso. Se arrependa das suas más obras, dos seus maus caminhos, enquanto brevemente Ele não virá a ti e não vai tirar do teu meio o castiçal de ouro.
e não vai tirar o candelabro, que é as 7 igrejas que está posta para pregar a verdade. A igreja que não se contaminou com o prêmio de Coré, não se contaminou com os desejos dos Balaíns, que não se contaminou com a sedução de Jezabel. Nós estamos aqui para pregar a verdade em tempo e fora de tempo, porque Paulo falou para Timóteo: Timóteo, pregue em tempo e fora de tempo, porque todos aqueles que ouvindo a ti salvará tanto a ti como aqueles que te ouvem. Aqueles homens do passado não deram ouvido, como muita gente hoje não está dando ouvido, mas para mim não importa, eu estou pregando, amém? Eu estou pregando enquanto é tempo. Quando você cometer o seu pecado amanhã oculto, seu pecado escondido, que eu sei que você vai cometer, muita gente aqui vai cometer, que Deus coloque à tona na sua mente tudo isso que eu estou pregando, porque Deus não vai levar em consideração a profana. Ele vai colocar nos lugares escorregadios para que se escorregue no tempo oportuno, para que seus pés se resbalam. É isso que a palavra fala. Não sou eu que estou criando história para colocar medo em você, para que você saia irado daqui. Eu sei que muita gente vai sair irado daqui, como todo culto, como tem gente que fala lá fora, pode falar, mas eu sei de uma coisa: a minha alma eu estou conservando na mão do Todo-Poderoso, amém? A minha alma eu estou conservando enquanto é tempo. E o dia em que Deus há de julgar a casa de Israel, muita gente diz assim: não vejo a hora de Cristo voltar. Cuidado com o que você fala. Analisa suas obras primeiro, depois você peça para a volta dele. Analisa, porque o reino dos céus é tomado por esforço, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito que você vai ser salvo, meu amigo. É por esforços, é por violência, não é de vez em quando, é todo dia, é persistindo, é insistindo. Você é um bom cristão, você sofre as aflições de Cristo, porque Paulo falou: porque eu padeço na minha carne as feridas de Cristo. Você tem sofrido como Paulo sofreu, você tem sofrido como Estevão, o primeiro mártir da igreja, que foi apedrejado, e na hora que estava de joelho, ele viu o céu se abrir e disse: Senhor, não impute sobre esses homens o teu juízo, porque eles não sabem o que fazem. E na mesma hora, Estevão, caindo, o seu suspiro saiu do seu corpo, ele foi levado e todos viram Estevão subindo aos céus. Vai ser a mesma coisa dentro da igreja. Todos aqui hão de ver o profeta que anunciou a verdade, que não reteve o evangelho de Cristo, aquele que não passou a mão na cabeça do povo, matando o povo lentamente com palavras vãs, pelo falso evangelho, aquele que amontoaria comichões nos seus ouvidos, apregoando para si amante de si mesmo. O evangelho está sendo pregado: desperta, tu que dormes. Aqueles que têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração para a voz dele, é ele que está falando. Lucas 12:12 diz: não se preocupeis no que há de falar, porque o Espírito falará por vós todas as coisas. É ele que está falando. Se você sair daqui e rejeitar o evangelho que está sendo pregado, você está rejeitando a ele, o justo juiz, aquele que vai dar com o machado na raiz. Enquanto o lavrador falava: Senhor, deixa mais um ano para que eu adube. Se dentre um ano não der fruto, nós vamos jogar no fogo. Vai fazer um ano mês que vem, a semana que vem. Semana que vem faz um ano de ministério. E um ano que eu estou jogando adubo nessas sementes. Um ano que eu estou jogando adubo nessas figueiras bravas, nessas folhas secas, nesses ramos sem fruto. Um ano que a gente está jogando a boa terra na semente, meu Deus, mas não tem nada de fruto digno de arrependimento. O povo está se convertendo ao contrário do que está sendo pregado. Quinta-feira eu falei e vou falar aqui para vocês:
A gente conta nos dedos as pessoas que aqui dentro dessa igreja, que estão aqui agora, nasceram de novo. Nós contamos nos dedos. 90% das pessoas que estão aqui dentro não conhecem, nem sequer tiveram um compromisso com Deus. 90% das pessoas que estão dentro dessa igreja preferem a lascívia, preferem o consumo do mundo, acham que a igreja é como um supermercado, como a gente sempre fala, que pode se abster das coisas da terra, que pode tirar proveito do mundo. Ou seja, Cristo, Ele está aqui hoje para resgatar pessoas caídas, pessoas que não têm mérito por si próprio, pessoas que outrora estavam podres do pecado, para trazer para a mão do bom pastor, amém? Para que haja vida e salvação no meio da gente. Quer ser salvo? Quer mesmo? Faça por merecer. É suas obras que vão mostrar isso. Por mais que não somos salvos pelas obras, por mais que não é pelo que a gente faz, por mais que não é pela uma oração que a gente faz, que a gente vai ser salvo. Porque a palavra de Deus fala, nós não vamos ser salvos pelas obras. Mas eu digo uma coisa para vocês: o salvo, ele sempre vai praticar boas obras, amém? É como diz a palavra em 1 João, nas cartas, 1 João 1,6, que se a gente disser que nós temos comunhão com Deus, se a gente falar, 1 João 1,16, se a gente falar que a gente tem comunhão com Deus, e a gente vive nas trevas, a gente mente, a gente é mentiroso. Você tem comunhão com Deus? Tenho, mas vive nas trevas? Vive com contenda, com ódio, com mentira, com desejo, prostituição pelos olhos. Como é que a gente pode dizer que a gente tem comunhão com Deus, se nós mentimos com as nossas próprias obras? É ou não é? O que vai dizer diante de Deus não é o que a gente vê aqui, é o que Ele vê em oculto. O dia em que os homens ser julgados pelos segredos do coração. Amém? Hebreus 11:35, para a gente encerrar. Você quer sair daqui gritando, pessoal? Pastor, não estou aguentando. Não estou aguentando. Muita gente está gritando no inferno hoje, também não está aguentando, infelizmente. Muita gente que está hoje gritando, gemendo no inferno, porque a Bíblia diz que o verme come e não morre. Aonde que é a segunda morte, que foi preparada para Satanás, a besta, o falso profeta e todos aqueles que praticaram a iniquidade, praticaram o pecado. O inferno está preparado. Não acha você que o inferno é uma ficção, que o inferno é uma história de quadrinho? Não, o inferno é real. O inferno existe. Se você não suporta a sã doutrina, a palavra, você não vai suportar o fogo do inferno, meu amigo. É a realidade. Não quer ouvir isso? Então tapa os seus ouvidos. Então espere e chega lá. Se você por um segundo, eu não digo nem um minuto, por um segundo, se Deus pudesse descolar a sua alma do seu corpo e colocasse um segundo para ver o que é o inferno, você viria para a igreja de joelhos, e você mudaria o seu jeito de pensar a respeito da palavra. Você não praticaria tanto pecado como você pratica. Se você tivesse um segundo no inferno, meu amigo, a história seria outra. Sabe por que você não muda seu jeito de viver? É como Jesus falou para Timóteo mesmo. Tá vendo, Timóteo? Toca aqui, não está vendo a ferida na minha mão? Não está vendo aqui, Timóteo? Porque Timóteo falou assim: quem? Jesus ressuscitou? Mas eu só vou crer quando eu tocar na ferida dele. Quando eu tocar na ferida, aí eu vou crer. Jesus aparece na frente de Timóteo: Timóteo, vem cá, rapaz, toca aqui. Porque eu digo uma coisa para você, Timóteo: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Quem crê que existe um inferno, levanta a mão. Então começa a mudar. Tem pessoa que crê que existe um inferno, mas não muda. Eu não consigo entender. Pastor, olha, eu acredito que existe um inferno. E continua no pecado, meu Deus. Então você não acredita não.
Ou você acha que você é eterno, só pode. Ou você acha que você é que nem Enoque, que Cristo vai tomar para si em vida, não vai passar pela morte. Que vai ser que nem Elias, vai vir uma carruagem de fogo dentro da igreja. Ô Maria, ô José, entra aí, porque você não vai conhecer a morte. A Bíblia fala que bem-aventurados são aqueles que Cristo não imputou o pecado, não imputou a maldição em cima do pecado daqueles que praticaram. Bem-aventurados são esses. Vamos começar a praticar a verdade, amém? Hebreus 11:35 diz assim: não rejeiteis. Hebreus 11:35, né? Aliás, é aqui. Diz assim: as mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites, e até cadeias e prisão. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens do quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos esses, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a vosso respeito, para que eles sem nós não fosseis aperfeiçoados. Ou seja, as mulheres receberam seus maridos pela ressurreição. Pessoas que foram açoitadas, cerradas por causa do Evangelho de Cristo. Se você não estiver passando nenhum problema, a sua vida está boa, tudo está vindo a favor, se preocupa, meu amigo, porque aí tem coisa errada. Porque a palavra de Deus mesmo diz: persegui-vos-ão, porque perseguiram a Ele. Não fosse chamado apenas para crer, mas a padecer por Ele. Pastor, está tudo bem a minha vida. Se preocupa, tem alguma coisa de errado. Eu digo uma coisa com toda certeza para vocês em cima desse altar: eu sofro perseguição, eu sofro açoites, eu sofro muito problema por causa da palavra. Eu sofro, e eu não preciso mostrar para ninguém. Cristo é o meu maior testemunha, porque é Ele que me justifica, amém? E você, como é que está a sua vida cristã? Está sendo morto à espada? Profeta bom, discípulo bom é discípulo morto. Apóstolo bom é apóstolo morto. Sabia disso? Qual dos apóstolos que morreram bem de vida? Não ser João, farto de vida. Outros foram mortos à espada, outros foram colocados de cabeça para baixo na cruz. Todos eles morreram de forma bruta. E a gente? Estamos vivendo o melhor Evangelho de Cristo? Porque o Evangelho de Cristo é bênção para a gente. Aonde que está isso na Bíblia? O problema da gente é que a gente não lê Bíblia, amém? Se você ler Romanos 10:16, para a gente encerrar agora de verdade, diz assim, Romanos 10:16. A gente falou isso na quinta-feira. Mas nem todos obedecem a quem? Ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz dele, e as suas palavras até os confins do mundo. Porque nem todos obedecem o Evangelho de Cristo, nem todos. Por isso que eu falo que aqui dentro da nossa igreja 90% das pessoas nem sequer ouviram falar de Cristo, ou tiveram uma comunhão com Ele, ou quando estavam orando sentiram a mão dele sobre a sua vida. Grande pessoas e grande porcentagem das pessoas não ouviram, não sentiram. Quer ver como é verdade? Quantas pessoas que têm certeza que se Jesus voltasse hoje seria salva? Levanta a mão. Levanta a mão bem alto. Olha só. 4 ou 5 pessoas. E aí? Sabe o que significa isso? Pessoas inseguras. Pessoas inseguras que não obedecem o Evangelho de Cristo. Não obedecem o Evangelho. Porque se obedecessem, falavam como Paulo: o morrer para mim é lucro, e o viver para mim é Cristo. Se for para morrer, meu amigo, pode morrer, pode me matar, porque eu sei para onde eu vou. Não sabem vós que
todos correm no estádio. Na verdade, todos correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Não é de qualquer jeito. Correis de tal maneira que o alcanceis. Não é de qualquer maneira, não. Tem que ser do jeito que a palavra fala. Diga graças a Deus. Aí eu falo como disse Isaías. Quem aqui dentro deu crédito à pregação? Quem deu crédito à pregação, pastor? A partir de hoje você é uma nova pessoa. Não é aqui dentro que você vai mostrar, é lá fora. Diga graças a Deus. Vamos ficar de pé. Aplauda ele bem forte, ele merece.